Poemas e orações, Magali Augusto. Julgamentos, afrontas e falhas. Quando escrevemos histórias, realizamos sonhos imaginários. Quando descrevemos nossas histórias, servem de referências os testemunhos. Quando imaginamos reais histórias, nunca sabemos os minúsculos detalhes. Julgamos pelas experiências vistas ou vividas dia a dia sem entendimentos, sem perceber as minúcias dos detalhes daqueles que nos são ocultos, sem conhecer o outro lado ou por sermos fiel amigos. Não devemos impor e concordar com nenhuma briga ou discórdia. Ou percebemos as não entradas ou mostramos as portas de saídas. Porque também somos falhos, porque também sangramos. Quando a dor invadir a triste alma, não sejamos como o vento em fúria. Porque dói a razão nua no peito, ficamos totalmente surdos e cegos. Descontentamento em choros, palavras fortes em gritos. Descontrolando a cativa mente saciada na tormenta forte. Carregamos da afronta o peso, a permissão do impuro sofrimento. Não relevamos os fatos coerentes e muitos são ocultos, não revelados. Julgamos as falhas sem conhecimento, julgamos as dores sem consentimento. Tristes momentos nos alucinam, fortes tempestades nos paralisam. É preciso redobrar as forças na meditação dos atos e consequências. Não só realçar nossas certezas, mas também identificar nossas falhas. Onde na dor se faz melhor o coração e na busca da sincera oração. Devemos ter abraços de compreensão sem fazermos réus na nossa ação. Nem sermos juízes de afrontas, nem perseguições de competições. Nossos planos são únicos, nossos caminhos diferentes. O que Deus tem guardado para você não é o mesmo que tem para o outro. Identificamos a tristeza sem relevar a agonia da alma. Em alguns momentos únicos, podemos ter as mesmas lições. Não os mesmos vitoriosos caminhos, nem a mesma busca dos sonhos. Quando interrompemos os aprendizados, voltamos em correções às mesmas lições. Na fraqueza imperceptível do ser, das falhas indesejadas ao viver. O luto triste da dor passa e a ferida que sangra é cicatrizada. Um dia estamos cegos pela emoção, no outro dia aconselhando em exemplificação. Sejamos fortalecimento nos abraços, humildade terna sem julgamentos. Sejamos atos de restauração, sejamos paz no meio da confusão. Sejamos caminho no deserto, solução em tempo de guerra. Calmaria na tempestade, recurso abrasador de fé. Sejamos correção, exemplos,
sem apontar os erros, mostrá-los. Refletindo juntos na humildade plena, sem a malícia ignorante da soberba. Quem chora precisa de consolo, quem erra precisa de discernimento. Mostrando nossas falhas e correções, mostrando o caminho com direções. Não insista no que dói, cure-se. Não persista nas falhas, corrija-se. O mal disfarçado, ele falha sozinho. O mal não prospera no caminho. Não há nada oculto que não seja revelado, nem a mentira disfarçada de verdade. O bajulador controlador é esquecido pelo seu próprio ato e atitude. A dúvida sempre é sanada, a resposta sempre é ouvida. Seja através de um vínculo, seja afastando-o do percurso. A oração imbatível o impedirá de torturar cruelmente sua jornada. Deus arrancará toda cegueira, visivelmente te mostrará e conduzirá. Mude a próxima estratégia, mas do alvo persevere, não desista. Na dor giramos ao redor dos problemas, não enxergamos as falhas e erros. Na insensibilidade ocultamos erros, desviamos da capacidade das correções. Nas aflições, isolamos no vazio, sem percepção da nossa fuga. Nas imperfeições entranhadas na alma, não percebemos o erro sem a cura. O sofrimento muitas vezes cega, a dor simplesmente nos aproxima da luta. Afaste de mostrar sua solução para aqueles que em Deus têm a unção. Temos os pesos da consequência, mas Deus contigo no caminho ensina. Deus corrige os erros, mas Deus capricha nos sonhos. O homem julga, afronta sem conhecer. Deus compromete com aquele que buscar. A tua glória em amor, na tua unção, curando a dor. Seja na resposta terrena, seja na resposta celestial. Deus vai te entregar a vitória, Deus vai te honrar na sua missão. Alguns julgam o seu caminho, outros conduzem para o caminho. Os homens aconselham nas palavras, mas a última palavra quem dá é Deus. Temos que ter sintonia nessa percepção para o que Deus quer nos mostrar em oração. A afronta de palavra não é resposta, o julgamento indevido não é justiça. As falhas indesejadas não são eternas, as correções firmes são dignas. Deus mostrará o caminho, Deus conduzirá a vitória. É preciso subir cada degrau da fé para a evolução de si mesmo em Deus. Deus sabe que somos falhos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vê como o mundo enxerga, você sem um conhecimento de Deus não pode julgar.
Deus capacita o homem, Deus tem as regras das correções. Deus permite as leis, elas existem para quem não submete. O respeito, o limite e as regras, o ato incontrolável nas fúrias. Deus balança com o vento as árvores, tirando as folhas secas, vazias. Poda a árvore para dar frutos, rega com a unção para sermos livres. Somos falhos, não julgadores, sem afrontas e humildes. Porque o que é seu está escrito, o que tenta desviar não lhe toca. A bênção prometida é sua, vai chegar. Ninguém pode afastar ou amaldiçoar. Não julgueis para que não sejais julgados. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostra-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Gratidão. Olá pessoal, eu sou Magali Augusto do canal Poemas e Orações. Estamos aqui mais um domingo abençoado para falar um pouquinho da nossa vida, do meu testemunho, das vidas que eu ajudei, para falar um pouquinho do poder de Deus, para que a gente possa ter essa fé inabalável e se encher, se preencher da unção do Espírito Santo e nos fortalecer, porque por mais que o dia esteja difícil, que estivermos passando algum problema, nós temos aquele que nos protege, que nos consola. E é bom falar o testemunho para a edificação das vidas, para aqueles que ainda não sentiram, não perceberam o valor de estar debaixo da cobertura espiritual do Senhor. Os dias têm sido mal, mas Deus é conosco. Deus vai fazer uma reviravolta na vida de cada um, para que todos venham conhecer o poder dele, que ele ama os filhos e que quando o filho pródigo afasta, ele faz tudo para que ele possa chegar no caminho novamente do Senhor. Eu quero agora orar com vocês e depois vou contar uns pequenos testemunhos para edificar a vida de vocês. Pai querido Deus, soberano e eterno Pai, nos colocamos, Senhor, diante do Teu poder, da Tua soberania, Pai. Senhor, nos curvamos em humildade diante de Ti, Pai. Sabemos que Tu é um Deus de perto, um Deus de longe. Visita os Teus filhos nesta hora, Senhor. Coloca a armadura em cada um dos Teus filhos, ajusta sob medida, troca as vestes, troca os anjos dos Teus filhos, fortalece, Senhor, a intimidade contigo para que eles possam ver os Teus sinais, prodígios e maravilha. Senhor, ó Deus, não só apenas, Senhor, este vídeo, mas a unção, Senhor, que vai sobre ele, porque uma palavra do Senhor não volta vazio, um testemunho edifica uma vida. Senhor, pode ser que esteja do outro lado, triste, abatido, sem força, mas que esta palavra venha chegar ao coração de cada um que neste momento está precisando deste reforço espiritual, desta palavra que excede todo entendimento, que é a paz do Senhor que entra nos nossos corações, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não há inimigo nenhum que possa se levantar, que a força de Deus não venha abater. Eu creio no poder do nome de Jesus, que Ele venha fazer uma reviravolta para te dar vitória, que os nossos pedidos sejam para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus, que essa semente venha ser plantada em terra fértil para dar frutos, para ser abundantemente próspero na vida financeira, sentimental, familiar, espiritual e saúde para o nosso corpo, para que a gente possa cada dia mais glorificar o nome do Senhor. E aqueles que buscam a palavra, aqueles que buscam o reconhecimento do Senhor, que cada dia venha sentir esta presença, os livramentos, os cuidados, a
cura no nome de Jesus, e que este pequeno testemunhos que eu vou dar, esses pequenos testemunhos, sejam para edificar a fé de vocês e restaurar o coração doído, sofrido, e que possa abater toda a força contrária e nos dar o descanso dos justos e a paz dos justos para ter a vitória que está no nome de Jesus. Eu creio neste poder, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar um pequeno testemunho falando quando eu quero dar uns pequenos testemunhos para poder edificar e que para vocês verem o poder de Deus, mesmo quando aquele que está distraído ou alguém debochando ou alguém, Deus vai fazer acontecer na vida dessas pessoas, porque Ele quer que Ele seja conhecido, e que nós precisamos do poder dEle, nós precisamos da palavra dEle, de autoridade sobre as nossas vidas, buscar Ele de todo o coração. Os puros verão a Deus, então nós temos que ter o coração como uma criança para enxergar o Senhor, para enxergar além das nossas forças, além da nossa capacidade, e crer que há um sobrenatural nas nossas vidas. Eu estava na igreja, num ministério, e o Senhor me usa como revelação, e aí um dia eu tive uma visão com uma moça, e já tem um tempo atrás, vou contar um do passado, um mais próximo e um recente para vocês. E aí, foi assim no começo, né, do meu ministério, e aqui no Rio de Janeiro, e até ter adaptação, conhecendo as pessoas. Então, Deus me revelou que uma moça que cantava no louvor da igreja, ela cantava a música da Ana Paula Valadão, que é muito conhecida no meio evangélico, né? E Preciso de Ti, na época era essa música. E o Senhor me colocou, assim, eu vi ela cantando e tudo, eu falei assim, Senhor, mas... tá bom, mas achei simples, não entendi, porque a gente só entende parte, conhecereis e parte profetizareis. E eu fui na igreja neste dia, aí um dia antes o Senhor falou assim comigo, você vai conversar com todo mundo na igreja, menos a pessoa de verde limão. Irmãos, no dia não era nem moda de verde limão. A menina do louvor, que era ministra do louvor, estava de verde limão. Eu passei longe, eu falei, vai dar confusão, eu não sei por que o Senhor me mostrou. E é uma coisa tão simples falar que ela ia louvar o Preciso de Ti na igreja e que Deus iria honrar o nome dela. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor me deu o recado e cheguei lá, a pessoa está de verde limão, aí fiquei quieta, né? Eu vou obedecer. Então Deus quis me mostrar nisso, que Ele tem a hora para a gente falar, a hora para a pessoa receber. E aí não falei nada. Quando foi numa segunda-feira, tinha um culto do lar, né, na célula, e a gente ela foi de uma célula muito distante do lugar e foi visitar essa célula. Quando chegou lá, eu fiquei quietinho, falei, ai meu Deus, a menina tá aqui, e agora? E aí Deus começou a usar outras pessoas para falar. Deus mandou um recado para uma pessoa e essa pessoa está segurando e tudo. Eu falei, ai meu Deus, por quê? E ela tinha ido lá porque ela estava buscando uma resposta. Naquele domingo que o Senhor tinha me mostrado para ela louvar o Senhor, ela tinha feito um propósito com Deus, pedindo que Deus usasse, que era muito difícil usar alguém naquela igreja como revelação, e que usasse alguém, que ela sabia disso, que usasse alguém para confirmar o ministério dela como ministra de louvor, porque ela se sentiu entristecida no meio da igreja e achou que talvez não fosse o momento dela, assim também como eu pedi, né? Eu contei no último vídeo sobre o meu ministério. E aí eu virei para ela lá na célula e falei, irmã, eu não estou entendendo, Deus pediu para não te falar que você estava de verde limão. E ela lembrou, poxa, eu estava mesmo de verde limão, foi uma blusa que eu peguei no fundo da gaveta e no dia eu fui. E eu falei, pois é. E aí Deus falou que não era para falar, eu não sei porquê, mas Deus mandou te falar que Ele vai te honrar no ministério de louvor e que Ele viu você cantando a música
preciso de ti, da Ana Paula Valadão. Ela chorou, caiu em lágrimas e falou, então, Deus está te usando para confirmar, porque foi no domingo que eu comecei a fazer o propósito, e foi quando eu saí da igreja. Olha só, Deus já conhece antes. Antes ele já tinha revelado e ele encheu de Espírito Santo a vida dela para fazer o propósito, para dar resposta a ela. Olha como é que Deus age. Ele me preparou na hora certa para falar, me preparou no como falar e preparou a pessoa para ouvir no tempo certo e dar resposta. Então esse é um Deus que nós servimos, esse é um Deus que cuida, assim como a gente cuida dos nossos filhos, né? Que um filho pede pão, a gente não dá pedra, assim é Deus, ele dá o melhor, ele mostra, às vezes estamos entristecidos por motivos pequenos e ele está ali nos confortando. Em nome de Jesus, eu sim glorifico o nome dele. E o outro testemunho foi também no Rio de Janeiro, logo que comecei os cultos, um rapaz, ele havia passado muitas lutas e ele foi conhecendo o Senhor e aos poucos Deus foi enchendo ele do Espírito Santo, né? Ele sentia essa distância do mundo espiritual e a gente foi falando pela palavra, ele foi ouvindo, ele foi buscando, eu quero conhecer, e o irmão dele aceitou Jesus, levou ele para a igreja, aí ele veio conhecer uma moça na época e hoje são casados e tem 2 filhas maravilhosas, bênção do Senhor. E na época ele falou, tia, como que eu vou começar a minha vida? E Deus falou comigo, olha, tanto valor você vai receber para comprar um apartamento. Ele falou, tia, isso é impossível, não tem como isso chegar na minha mão. E ele recebeu aquele dinheiro, deu entrada no apartamento. Hoje o apartamento é deles. Eles hoje estão tendo um empreendimento próprio. O inimigo se levanta, mas ele cai, porque quanto mais o inimigo se levanta, o vento contrário vem, mais o Senhor entra na peleja, mais o Senhor nos honra, porque nós não olhamos a tempestade, nós não olhamos para o mar agitado, para o vento forte, nós olhamos para Jesus e só Ele pode nos dar a vitória, a solução dos nossos problemas e o nosso amor. Quando a gente entrega o nosso amor, o nosso coração a Ele honra, Ele conhece o coração. Não eu vou vir buscar bênção, eu vou buscar o abençoador, ter um compromisso de sentir o Espírito Santo falando, e o Senhor sabe disso, isso agrada ao Senhor e o Senhor honra, como honrou este casal. E antes a esposa dele também logo depois conheceu, né, e eles ficaram juntos e casaram. E o que aconteceu? Ela também não sentia a presença do Senhor, mas ela foi buscando, e hoje Deus honra essa família e eles estão criando as filhas no caminho do Senhor. Isso que é glorificar o nome do Senhor, é dia após dia, batalha após a batalha, cada dia o seu mal, mas na mão do Senhor, e o nosso coração tranquilo, em paz, porque sabemos que somos vencedores, que o inimigo não pode segurar as nossas bênçãos, que ele dificulta, mas quanto mais ele dificulta, mais nós nos erguemos em oração e de frente a frente com Deus, numa intimidade tal que vai dar vitória. Então, para a honra e glória do Senhor, eu queria falar assim, como que é o poder da palavra, daquilo que as pessoas às vezes desanimadas, num momento que não conseguem enxergar uma solução, e a gente vem falando do poder de Deus, agindo conforme a vontade de Deus, sabendo justamente o plano que o Senhor tem para as nossas vidas, e é concretizado com vitória. E nós precisamos ouvir quem é mais espiritual, nós precisamos ouvir a palavra poderosa do Senhor, que liberta, que cura, que transforma, que edifica, que dá testemunho fiel para a honra e glória do nome dele, para que todos vejam. Teve também uma vez na minha casa que havia muitos jovens, e eu já tinha orado por vários casais, e eu tinha até sido madrinha de casamento, porque eles quiseram me alegrar por ter orado por eles, e a vitória chegou. E havia vários jovens no lugar, e Deus falou, olha, se você não falar para cada um que está acontecendo, um vai ficar em dúvida e vai contaminar o outro, e eu quero que seja a minha glória sobre esses jovens que estão aí neste lugar. E aí
eu fui falando de um, de outro, e nesse dia também tinha uma moça, e até minha filha foi dama de honra do casamento dela, e naquele dia o Senhor falou: olha, eu te livrei de uma perda e eu te livrei de um afogamento. E ela começou em lágrimas, cair, chorar, porque tinha realmente acontecido na vida dela. E eu falei na frente dos jovens, e que eu falei, é para edificar o nome do Senhor. E o Senhor falou que você vai casar com uma pessoa morena do olho azul e que já está próxima de você e que ele já está agindo. E essa pessoa vai aproximar de você. Olha, gente, passou uma semana, o rapaz procurou ela na igreja, era moreno do olho azul. Até hoje eles são casados, tem um casal de filhos. E até outro dia ela me ligou pedindo uma oração. Eu glorifico o nome do Senhor, porque eles ficaram alinhados ao Senhor, ao caminho do Senhor, descobriram essa intimidade com o Senhor, o temor do Senhor, porque às vezes a gente cai, às vezes a gente sai da linha de raciocínio do Senhor, da linha do trem que vai certinho, a gente quer fazer, vai para a direita, vai para a esquerda, mas o Senhor, Ele arruma um jeito da gente se aprumar no caminho dele, de ser abençoado e edificar vidas. Então eu estou contando isso para vocês, porque muitas das vezes a gente acha que não pode acontecer com a gente, porque a gente não dá oportunidade de ouvir, esperar o outro falar, porque já logo corta o assunto quando fala de sobrenatural, quando fala de Jesus. Mas nós estamos ligados ao Espírito Santo de Deus, mas nós teremos que estar cheios para ver a boa, agradável e perfeita vontade dele. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, edificando a vida de vocês, e para que vocês possam ser um testemunho e edificar a vida dos jovens, daqueles que estão ao seu redor. Que Deus abençoe cada um. O próximo domingo nós estaremos falando de esperança, de renovo do Espírito Santo. E eu espero que a cada dia vocês venham ouvir os vídeos também, que nesses vídeos estão falando de cura, da tristeza da alma, do abatido da alma, como reagir a isso tudo. Eu espero estar ajudando um pouquinho a cada um de vocês. Eu agradeço no nome de Jesus, que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Até o próximo domingo. Obrigado por a oportunidade, daqueles que estão com carinho mandando as mensagens, falando, poxa, você mandou esse vídeo na hora certa, e como que me encheu, e as lágrimas chegaram aos meus olhos. Então, só de estar tocando algumas vidas, eu já glorifico o nome do Senhor, porque eu também estive uma vez também do outro lado e não tive a oportunidade, mas Deus usou uma pessoa abençoada para falar do amor dele para a minha vida. Então, que esse vídeo venha chegar à vida de vocês e que vocês venham ceder ao poder de Deus. Em nome de Jesus, obrigado, um beijo grande, amém.